Bom dia, meu povo! Bora lá fazer a nossa leitura, então, do capítulo 6 de Levítico. Esse capítulo é um capítulo muito bom. Eu anotei várias coisas, ele tá todo grifado, cheio de seta. Olha só o jeito que tá. Mas é porque ele foi me trazendo vários insights, tá? Então, pra quem tá chegando agora, Fábia, já pega aí a sua Bíblia e já abre no capítulo 6 de Levítico, que é a leitura de hoje, tá bom? Quem tá aqui também no Meet pode abrir e vamos começar então. O capítulo 6 é interessante que ele começa assim: diz ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado ou deixado como penhor ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, e se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado, quando assim pecar, olha para você ver que esse pecado ele tá muito bem específico, né? Explicado certinho por certinho, tipo, cometeu um erro, e aí ele ainda fala qual que é o erro, né? A respeito de algo que lhe foi confiado ou deixado como penhor, ou roubado. Olha quanta coisa aqui que ele deixa, né? Ou se lhe extorquir algo, se alguém te extorquiu algo, né? Ou você extorquiu alguém. Ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, tipo, achou alguma coisa no chão e pegou pra você. Achou uma carteira com dinheiro, pegou o dinheiro pra você e entregou sua carteira. Ou jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, tipo, jurar que você vai fazer tal coisa e não fazer. Na verdade, no capítulo de ontem a gente viu que não é pra jurar por nada. E lá em, se não me engano, é Mateus, que fala que não é pra gente jurar por nada da terra nem dos céus, que não é pra gente jurar, mas que nosso sim seja sim e não seja não. Então, pra você ver que a raiz já tá aqui em Levítico. Cometendo pecado. Quando assim pecar, tornando-se por isso culpado. Aqui, isso aqui é outra coisa que grita. Independente de qual seja o pecado, a gente é culpado por aquilo. Não tem esse negócio de passar a mão na cabeça. É culpado e ponto. Até para os que foi tratado ontem, né? Dos que pecaram, que eu não sabia, tal, por ignorância, que eu não conhecia. Lê o capítulo 5, que você vai entender. Que aí aqui pegou muita questão, tipo, de pecar sem ter intenção ou de não saber. Então, para você ver que até nesse detalhe o Senhor foi, assim, bem cuidadoso, zeloso em deixar um capítulo inteirinho para explicar só esse caso. Terá que devolver o que roubou e tomou mediante extorsão, ou lhe foi confiado os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa que sobre a qual tenha jurado falsamente. Ou seja, você tem que devolver o que você pegou ou roubou mediante extorsão, ou lhe foi confiado esse bem também que você achou, devolver. Achou uma carteira, achou alguma coisa no chão, devolver na íntegra. Peraí que aconteceu alguma coisa aqui, peraí. Voltou. Devolver aquele dinheiro, devolver aquela coisa que você achou, né? Ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Tipo, você jurou alguma coisa e aquilo não era verdade. Você voltar e reconhecer que você não falou a verdade. Você jurou uma coisa, mas aquilo não era verdade, no fundo. Fará restituição plena. Ou seja, você vai devolver na íntegra aquilo. Tipo, você pegou, foi uma lata de ervilha, você pegou, foi uma bolsa emprestada e não devolveu, devolver na íntegra, inteiro. Você achou uma carteira que tinha R$300, você pegou os R$300, você vai lá e vai devolver os 300. Só que aí tem a continuação. Acrescentará a isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta de culpa. O dia que você for entregar a sua oferta de culpa, você ainda vai entregar, fora o negócio íntegro, 1/5 a mais.
Então, por exemplo, se for 300 por 5, se não me engano é 60. Você vai entregar R$360, mais a carteira. É tipo meio que realmente fazer uma restituição. Isso eu achei assim fenomenal, porque tá bem num assunto que eu quero até aprofundar mais depois para estudar. Essa questão da oferta de restituição, né? Aí depois tá assim: e por sua culpa trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho sem defeito. De novo, essa questão de entregar para o Senhor, mas algo que é sem defeito, que é o melhor que você pode oferecer para o Senhor, você entregar. Então, fica muito claro, fica nítido, límpido, que as coisas que a gente faz para o Senhor não é mais ou menos, não é meia boca, mas é o melhor. É o melhor animal ali e sem defeito. Então, quando você for fazer algo para o Senhor, lembra de dar o seu 150%. Você tem só 2 minutos para orar, mas ora com fervor, ora com chama, entregando mesmo, 150%. Vai fazer um jejum. Isso aí eu falo pra mim também. Quantas vezes eu ia fazer jejum, tipo, 0 açúcar. Aí quando veio alguém me chamava pra ir na sorveteria, aí eu não aguentava. E aí eu negociava e tomava sorvete. Era tipo assim. Aí, depois dessa leitura de Levítico e depois desses 12 dias de Nissan, eu falei, mano, eu não tô entregando a minha melhor oferta pra Deus. Eu tô negociando uma coisa que não era pra negociar. E aí, nesse último, eu tô caprichando. Mas porque Levítico me trouxe essa consciência. Levítico foi me trazendo até a oferta de Caim e Abel. Abel, quando fez, ele deu o melhor. Tudo bem que Caim teve a ideia primeiro, mas Abel veio depois. Mas Abel deu o melhor. E não foi à toa que que o Senhor aceitou a oferta de Abel e recusou a de Caim. Entende? Ele não aceitou para criar intriga. Mas quem que deu o melhor pra ele? Quem que deu o sem defeito? Entende? Então me fez trazer consciência. Quando eu falo isso pra vocês, eu falo pra mim também. Aí depois tá assim, devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará propiciação pelo culpado perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. Aí depois é a parte de regulamentação. E assim, coloca na sua cabeça que o Levítico ele só tá dando no detalhe para que a gente não erre. É um amor de um pai querendo tipo dar filho, faz assim. Eu não lembro quem que falou isso do livro de Levítico, mas é como se o Senhor fosse aquele pai que, tipo, durante uma vida toda treinou o filho até ele, tipo, ter 18 anos. Aí, a hora que ele fez 18 anos, ele vai sair de casa. Aí, antes dele sair de casa, você fala, filho, lembra disso. Mas antes, você explicou, tipo, tintim por tintim. Tipo, olha, os princípios são esses, não negocie os seus princípios. E você ficou ali, falando detalhadamente pro seu filho toda a instrução. E aí depois antes, você tá, tipo, orientando antes dele sair da sua casa. Aí isso é o livro de Levítico. Só que o livro de Levítico, ele é esse começo do treinamento. É quando você vai no detalhe. Você fala, filho, olha, não põe o dedo na tomada, porque acontece isso. Filho, olha, senta direitinho, senão você vai cair. E tipo assim, é o detalhe do detalhe do detalhe. E não é um livro chato, mas é um livro desse amor, desse detalhe. Aí depois no número, o livro de números, ele é mais o processo. O povo tá no deserto, mas eles estão vivendo o processo, se desapegando da vida que eles tinham antes da escravidão, aquela mentalidade de escravo, e sendo tratado num processo durante 40 anos num deserto. E detalhe, que poderia ter sido mais curto, um período menor, mas o Senhor, tipo, deu aquele período de processo para que aquele povo fosse tratado, aquela mentalidade fosse mudada, e a murmuração se encerrasse, e os pecados fossem limpos. Então, assim, é um cuidado, o número representa essa parte de transição. E o Deuteronômio é exatamente essa fase de você conversar com seu filho antes dele sair de casa. Porque você já ensinou para ele todos aqueles 18 anos, mas nos últimos 2 ali, que você sabe que ele tá próximo de sair, ele tá próximo de passar na faculdade, você vai
recapitular as coisas mais importantes. E é o que Moisés, já de idade, porque se passaram 40 anos no deserto, Moisés, ali já velhinho, eu já imagino ele de cabelo branco, em Deuteronômio, ele está relembrando para uma nova geração do povo, porque nesses 40 anos, devido às coisas que aconteceram no processo, o povo de Israel foi meio que punido. Eles não iam poder entrar na Terra Prometida, só a outra geração. E aí o que aconteceu? O pessoal que entrou que vai entrar na Terra Prometida não é quem viveu a passagem ali de atravessar o deserto, atravessar o mar no meio ali que o Senhor abriu o mar. Eles nasceram no deserto, eles nasceram no processo e eles precisam de uma orientação antes de entrar na Terra Prometida, que é a Terra da Promessa. Então, eles representam, o Deuteronômio representa bem essa parte, que é como se fosse um pai recapitulando ao filho. Ó, lembrando, né? A mãe, o pai te ensinou isso. Então, lembra, olha, não faz isso, não age dessa forma. Aí é o livro inteirinho de Deuteronômio, que é Moisés, que também não foi liberado para entrar na Terra Prometida, dando o seu máximo e relembrando o que foi falado no livro de Levítico e de Números, para eles serem orientados antes de entrar na Terra Prometida, a Terra da Promessa. Então, quando você ressignifica isso dentro da sua cabeça, não tem como você ver o livro de Levítico como sendo um livro chato. E aqui na parte que vai agora tratar regulamentação por regulamentação das ofertas, você vai ver, por exemplo, agora a gente vai falar da regulamentação acerca do holocausto. Lembra que o holocausto, lá do capítulo 1, era o sacrifício dos animais? Então, aí aqui vai ter, tipo, as regras mais a fundo, no detalhe de como tinha que ser feito. Então, tá assim. O Senhor diz a Moisés: dê este mandamento a Arão e seus filhos, regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre a brasa do altar, onde o fogo terá de ser mantido aceso. Então, imagina, durante todo esse período, Arão e seus filhos, que eram a família de sacerdotes, eles teriam que ficar ali alimentando esse fogo. Então, olha a riqueza que tem aqui, né, de detalhe. O sacerdote... Eu só esperando esse Instagram pra ver se ele vai deixar eu fazer live hoje. Que de manhã ele não deixou eu fazer. Caiu umas 3 vezes, mas agora eu voltei. Que hoje o capítulo que a gente tá lendo de Levítico é o capítulo 6. Então, eu vou dar continuação, porque a gente foi mais ou menos até aqui o 7. Aí do 8 em diante parou. Então, hoje em específico vai ficar dividido, tá bom? O pessoal que participou de manhã, eu peço perdão porque não foi por mim, mas é porque deu algum erro aqui. Mas bora lá então. Aí nessa parte, ele vai bem específico na parte da regulamentação da oferta. Então ele vai um por um explicando mais a fundo, né, como que vai ser cada uma das ofertas, no detalhe. E aí eu até tinha falado na primeira parte, né, de manhã, que é como se fosse um pai que está preparando o filho para sair de casa. Então ele ensina as coisas no detalhe do detalhe, assim, bem especificadamente. E aí depois ele traz meio que tipo essa parte aqui agora, a regulamentação. Então é esses detalhes. Então vamos lá. Ó, regulamentação acerca do holocausto.
Então a primeira parte fala assim: o Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e seus filhos, regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até amanhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá de ser mantido aceso. Então, detalhe, o fogo ia ter que ser mantido toda madrugada, né? E isso era encarregado de quem? Dos sacerdotes. Então, de Arão e seus filhos, por isso que fala aqui. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e calção de linho. Por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e o colocará ao lado do altar. Depois, trocará de roupa. Olha o detalhe. Até o cuidado de trocar de roupa, ele deixou escrito aqui. E levará a cinza para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Então, o lugar que ia ser descartado a cinza também tinha que ser puro. Aí depois tá assim: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Isso daqui me remete muito à questão do... Porque hoje a gente tem uma preciosidade que chama Espírito Santo, que é o Espírito de Deus que habita em nós. E detalhe, o Espírito Santo, ele é representado pelo azeite. Por isso que tem aquela parábola das 10 virgens, né? E do azeite. Só que o que eu acho interessante aqui, que linka com essa passagem, a questão do fogo. Eu não sei se vocês já viram aquela, tipo, lamparina que tem... tradicional a Israel, que ela é tipo, parece uma cabacinha assim, meio que uma... Sabe aquela lâmpada mágica do desenho? É como se fosse aquilo, só que ela é cheia de azeite e a pontinha pega fogo. E aí o fogo vai consumindo esse azeite. Aí essa passagem que fala que tem que se manter o fogo no altar aceso e não pode apagar, me remete que o quê? A gente como templo, porque naquela época tinha o templo, que é esse templo aqui, né? Só que a partir de Jesus, a gente se tornou o templo de Deus. Por isso que tem passagens do Novo Testamento que fala assim: não sabe vós que sois o templo de Deus? Porque agora o templo é a gente, é o nosso corpo. E o Espírito Santo, que é o azeite, ele tem que se manter o máximo do tempo possível aceso dentro da gente, que é esse azeite pegando fogo. E aqui você vê que o Senhor ressalta o fogo, uma oferta preparada no fogo. E a gente ouve, tipo, várias e várias vezes essa palavra, né? Esse quesito. E do queimar o tempo todo, que me remete ao Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar sempre vivo, aceso, essa chama do Espírito Santo dentro da gente, que é o templo. Enfim. Aí agora tá assim: toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura da oferta da comunhão. Mantém o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Ele falou pela segunda vez, e toda a palavra nesse livro aqui, que o Senhor fala 2 vezes, não é à toa. Não é à toa, é ele dando um ênfase, e a ênfase vindo direto do céu. Então tem um porquê. Aí depois já vai para a regulamentação da oferta de cereal, que era outro tipo de oferta que a gente comentou nos capítulos anteriores. Tá assim: esta é a regulamentação da oferta de cereal. Os filhos de Arão a apresentarão ao Senhor em frente do altar. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo. Aqui, de novo, não importa se é carneiro, se é bode, que bicho que é, ou se a farinha é a melhor. Olha como que esse Deus vivo, ele sempre deixou claro, nítido, que ele é um Deus que merece, que deserve o melhor. E quando a gente dá o melhor para Deus, não tem como. Não tem como. A gente entrega melhor, a gente faz melhor, a gente ora melhor, a gente faz um jejum melhor. Não tem como Deus recusar. Então, essa questão do melhor tem mexido demais comigo nessa leitura de Levítico. Aí depois tá assim: o sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial, com aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverá comê-lo sem fermento, em lugar santo, no pátio do encontro. Então eu achei que interessante, porque ele fala como
onde? No detalhe. Então, quem podia comer era quem? Eram o Arão e os seus filhos. E eles tinham que comer e tinha que estar sem fermento. Lembrando que o fermento aqui remete muito ao pecado. Então, por isso que os pães eram sem fermento. Por isso que lá na ceia, você vai entender por que do pão ázimo, que é o pão que é sem fermento. Entende? Quando você entende Levítico, você entende todo o resto. Aí depois tá assim, em lugar sagrado. Teu lugar tem que ser um lugar sagrado, um lugar reservado, um lugar ali consagrado ao Senhor, né? No pátio da tenda. Então, um lugar no pátio da tenda. Essa oferta não será assada com fermento. Eu a dei a eles como porção da oferta feita a mim no fogo. É santíssima. Essa oferta é santíssima. Isso aí eu acho interessante. E é uma palavra que repete, viu? Aí depois tá assim. Como a oferta pelo pecado e como a oferta pela cura. Somente os homens descendentes de Arão poderão comer da porção da oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Então, tipo, outro detalhe, quem podia comer era só os homens, né? É um decreto perpétuo para as suas gerações. Então, é algo que não mudou, é pro resto da vida. E das suas gerações, das gerações que vão vir depois. Tudo o que nela tocar se torna santo. Aqui embaixo está escrito que todo aquele que nela tocar deve ser santo. Tá vendo que até a oferta, para tocar nessa oferta, tem que ser santo, tem que ser puro, tem que ser separado para o Senhor, entende? Lembrando que santo no hebraico é separado. Olha como é que é interessante. Aí depois está assim. O Senhor disse também a Moisés: esta é a oferta que Arão e seus descendentes terão que fazer ao Senhor no dia em que ele for ungido. Um jarro da melhor farinha. E detalhe, aqui, né? É a oferta quando Arão e seus descendentes, específico para eles, né? Um jarro da melhor farinha, com a oferta regular de cereal, metade pela manhã e metade à tarde. Prepara-se um óleo numa assadeira. Traga bem misturada e apresente a oferta de cereal partida em pedaços, com aroma agradável ao Senhor. Então a questão até que tinha que ser partida, né? Em pedaços. Todo sacerdote ungido dos descendentes de Arão também preparará essa oferta. É a porção do Senhor por decreto perpétuo e será totalmente queimada. Então até os sacerdotes, eles não só recebiam, mas eles tinham que fazer a oferta deles, né? Então tinha a especificação como deveria ser a oferta deles. Toda a oferta de cereal do sacerdote será totalmente queimada, não será comida. Até esse detalhe, tipo, a que vem do sacerdote não é comida, é 100% queimada, né? Aí depois já é a regulamentação da oferta pelo pecado. Aqui começa a partir do 24. Então aqui já é a parte final do capítulo, mas assim, é muito interessante. Que fala assim: o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos a regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. De novo, até onde ia ser feito, né? É uma oferta santíssima. Nossa, de novo, pela segunda vez, né? É uma oferta santíssima, separada para o Senhor. O sacerdote que oferecer o animal o comerá em lugar sagrado, no pátio do encontro. Então, o sacerdote pode comer, mas tem o local e onde, né? Tudo o que tocar na carne se tornará santo. E se o sangue respingar na roupa, será lavado no lugar sagrado. Em lugar sagrado. Então, tipo, até se sujar a roupa com sangue, eles vão ter que lavar a roupa num lugar que é sagrado também. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada. Mas se for cozida em uma vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxaguada com água. Até, tipo, a vasilha onde coloca carne, né? Ou é quebrada, quando é de material que pode ser quebrado, ou se não é lavada. Aí depois, somente os homens da família do sacerdote poderão comê-la. É uma oferta santíssima, de novo. Mas toda oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para a tenda do encontro, para a apropriação, no lugar
santo não será comida. Então, a oferta que é trazida do sangue, né? Não é comida. Terá que ser queimada. Então, até oferta. Qual oferta que podia comer? Quem poderia comer? Onde? Como? Então, você vê que tipo, é um cuidado, é um zelo. É realmente o amor de Deus ali, tendo um zelo por aquele povo. E é interessante que aí você tendo esse olhar para o que acontece aqui em Levítico, você vai ver que todo o restante da palavra tem outro significado. Você vai entender por que na festa da Páscoa o pão era sem fermento. Por que Jesus ele significou e representou o Cordeiro Pascual. E o Cordeiro que foi sacrificado para a remissão dos pecados. Por quê? Entra dentro da oferta pelo pecado. E até o dia, mano, isso aqui tem me consumido de um jeito, assim, me constrangido, na verdade, não é consumido, constrangido. Por quê? Os 12 dias de Nissan são os 12 dias que antecedem a Páscoa, a festa dos pães sem fermentos, tá vendo? Por que chama isso? Porque os pães eram sem fermento, e o fermento representava o pecado, e a raiz disso na onde? Levítico. E não só isso, olha só que interessante. Aí, por exemplo, começou a contagem dos 12 dias de Levítico, os 12 dias de Nissan, perdão. E hoje é o dia 9 dos 12. Então tá faltando, acaba na segunda-feira, o 12º dia. Só que tem dias específicos. Por exemplo, amanhã, que representa o dia 10 era o dia que eles compravam o cordeiro que seria sacrificado. E nesse dia, o dia 10, foi o dia que Jesus foi entregue. Foi o dia que o cordeiro foi entregue. É muito doido a gente entender isso. E entender como isso foi feito. Como que o sacrifício de Jesus, no detalhe, ele está cumprindo toda a lei. Tintim por tintim. E tudo tem um porquê de ser daquela forma, né? Então, assim, para você ver a riqueza que é. E não tem nada da Bíblia que é julgado, que é mais ou menos. Não, é tudo muito bem determinado e tem um porquê. E eu quero que você de todo coração entenda que o porquê é um pai amoroso e misericordioso que quer proteger um filho. E lógico que esse filho tem livre-arbítrio. Claro que tem. A gente tem livre-arbítrio de escolha, o direito de escolha. Só que quando você escolhe, você vai entender isso mais no finalzinho do livro de Levítico, que tem consequências, tem bênçãos para quem obedece e tem maldição para quem desobedece. Então, você vai entender mais a fundo. Entende esse cuidado, esse zelo de Deus. E assim, quando a gente desobedece e tá debaixo de maldições, coisas ruins que continuam acontecendo na nossa vida, não é tanto pedir para Deus, mas às vezes é voltar para cá, voltar para ter relacionamento com Ele, voltar para orar, para pedir discernimento, para pedir clareza para o Espírito Santo, para mostrar o que a gente precisa ainda se limpar, o que a gente precisa ainda, às vezes, renunciar, o que a gente precisa, talvez, repensar, o que a gente precisa, talvez, de mudar, às vezes, ambiente, às vezes, pessoas, às vezes, qualquer coisa. Se você pedir, se quebrantar diante de Deus, não tem como Ele não te responder. Não tem como você oferecer um sacrifício, uma oferta para Deus que é 100%, 150% de entrega e o Senhor recusar. Porque não é à toa que está escrito a melhor farinha, o cordeiro sem defeito. É sempre o Senhor ressaltando que para Ele é o melhor. Ele é digno do melhor, da nossa melhor oração, do nosso melhor jejum, da nossa melhor entrega. E não é à toa que tem aquele versículo que fala: fazei tudo como para o Senhor. O que é isso? Fazer todas as coisas como se fosse para Deus. E é fazer de qualquer jeito? Não. É fazer dando o seu melhor. E Levítico deixa isso tão nítido, tão nítido. Então eu quero que hoje, no dia de hoje, na leitura desse capítulo 6, vocês repensem e reflitam sobre essas coisas, sabe? E amanhã a gente vai falar sobre o capítulo 7, que a gente continua nessa parte de
regulamentação, mas agora vai ser de outras ofertas. E vocês vão ver o quão precioso é esse livro de Levítico. O Senhor tem trabalhado muito e entregado muitos códigos, assim, nesse livro. E coisa que eu não entendia lá no Novo Testamento, eu tô entendendo agora. Inclusive, pus aqui para eu estudar a questão de oferta de remissão, que é algum assunto que eu quero ir mais a fundo. E a questão, tipo, da gordura, do mel, do fermento, que me ativou, assim, o fogo. Porque tem tantas vezes que fala. O aroma, ele fala de aroma agradável ao Senhor. São tantas coisas que vão, tipo assim, acendendo dentro da gente pra gente aprofundar. Oi, Silmara, tudo bem? Como é que você tá? Você já leu o livro de Levítico, Silmara? Conta aqui pra gente. Ah, você quer participar? Peraí, que eu vou te... Aceita aí, que eu te chamei. Não sei se vai dar certo, porque hoje o Instagram tava meio dando defeito. Tanto que essa live era pra ter feito de manhã. Só que ela não deu certo. Mas se você conseguir entrar pra fazer sua contribuição, fica à vontade. Não tá indo aqui. Mas enfim, se não der certo, a gente conversa outro dia. E você participa outro dia. Eu te mandei o convite, vê se chegou. Vivi maravilhosa aqui, gente. Tá ruim hoje. Ai, que pena. Mas assim. Oi, Vivi! Oi, você tá me vendo? Não, tá carregando aqui. Hoje o Instagram tá meio dando defeito. O que aconteceu? Não sei. Não sei o que aconteceu. Vivi, você quer fazer algum comentário sobre o livro de Levítico? Já leu? Não, ainda não li não, mas tipo assim, é muito bom as suas histórias. É, né? Saiu. Não, maravilhoso. Pena que eu não tô conseguindo te ver. Não sei. A Silmara respondeu ali, já li o livro de Levítico. Ai, que legal. Que legal. E o que você achou, Silmara? Conta aqui pra gente nos comentários, já que você não tá conseguindo entrar. Vivi, quer fazer algum comentário? Ixi, Vivi. Vivi. Hoje o Instagram conseguindo fazer muita coisa. Mas é isso, pessoal. Então, a gente não tá conseguindo ver ela nem carregar. Mas, então, a leitura para amanhã vai ser o capítulo 7. Então, para quem quiser participar do devocional, vê para poder participar amanhã. Capítulo 7 de Levítico. Ué, por que a bebê tá de Gosto quando fala de santidade, não é? Esse capítulo falou muito, muito. Capítulo 7, que horas? Amanhã, a gente vai fazer de manhã, 8 horas da manhã, tá? Então, já leu hoje o capítulo 7, e aí amanhã a gente volta aqui. Aí, se vocês quiserem participar... Ô, Vivi, desliga o seu que tá dando um eco aqui esquisito. Aperta o xizinho aí. Que eu acho que deu algum erro. Mas aí vai ser amanhã, então, às 8 horas da manhã. Combinado? Então é isso. Vejo vocês amanhã, então. E é isso. Beijo grande. Tchau, tchau.